Criação de jogos é o tema desta aula. Agora a gente vai entrar no universo do designer, pessoal. O design de jogos ele é importante para você tirar aquela ideia que está no universo imaginativo e transformar num produto, no caso aqui, um jogo. Então, os objetivos dessa aula é conhecer os processos comuns do desenvolvimento de um jogo, tá? Não é todos. Você pode criar métodos, né, técnicas de acordo com as suas vivências, com as experiências, com o contato de pessoas da área. Vamos ver também o processo criativo nos jogos e a criação de ações, né? Porque uma coisa é você conhecer métodos e técnicas, outra coisa é agir sobre esses métodos, sobre esses processos. Bom, dentre as diversas metodologias para criar jogos digitais, a indústria ela tem investido pesado em ferramentas e formas que tornem mais prático a composição de jogos. Então, cada jogo exige uma tecnologia, uma forma criativa, uma mecânica, um meio de você jogar. Então, nós queremos aqui entrar a fundo no processo de engenharia de software, ao mesmo tempo que queremos propor um panorama funcional. Então, a gente tem uma pirâmide de equilíbrio, como vocês podem ver. Essa pirâmide eu coloco ela para os alunos para explicar um fundamento que todo o processo, base, é o planejamento. Planejar, pessoal, não quer dizer que você não vai errar, que as coisas não vão encaixar direitinho. Vai acontecer. Em um game digital de qualidade, erros, indecisões, voltar atrás, vai acontecer. Aceite isso. Mas um planejamento ele ajuda sim a você evitar erros, para que essa pirâmide não desmorone por completo. Outra coisa é a coordenação, coordenar as atividades, né? Não adianta ficar com uma equipe grande, várias pessoas, mas elas têm que ficar esperando o outro acabar uma atividade. Não. Coordenar as atividades, principalmente aquelas que são feitas em paralelo, é muito importante para você gastar menos energia e conseguir mais rápido alcançar esse produto. Então não adianta ter um excelente planejamento se a coordenação entre os membros não estiver bem afunilada. Enfim, a execução. Então percebam que o planejamento e a coordenação elas vêm antes da execução. Então a execução ela vai vir, né, muito após você ter um bom planejamento e uma boa coordenação. Lembrando que quando eu falo isso, não quer dizer que você vai sentar, escrever um projeto, dividir as tarefas e depois fazer o jogo. Isso é dinâmico, tá, pessoal? Isso pode acontecer em execução. Então aqui não encare a pirâmide como uma construção linear. Encare ela como uma coisa dinâmica. Eu estou construindo essas várias estruturas simultaneamente durante todo o ciclo do projeto. E assim a gente alcança os resultados, alcança o topo da pirâmide dessa forma. Então todo o processo, toda atividade que você for fazer, imagine esse ciclo da pirâmide. Eu planejo o caderno, executo e analiso os resultados. Sempre nesse ciclo. Volto lá embaixo e vou fazendo dessa forma. O desenvolvimento ágil de software ela inclui um conjunto de metodologias para você desenvolver software de maneira mais rápida. Ela tem ações, né, e tarefas bem simples com resultados mais palpáveis. O que é uma coisa palpável? Chega mais rápido a isso. É óbvio que o desenvolvimento ágil não foi feito focado somente em jogos. A gente aprende essas metodologias, mas nunca, pessoal, a gente aprende essas metodologias de software para seguir a risca. A gente faz adaptações de acordo com as nossas ideias, de acordo com as nossas empresas. Isso aí tem que ficar claro na cabeça de vocês. Aprenda metodologia de software, tanto para fazer um software comercial, como um jogo, como até alguns projetos do dia a dia. Metodologias e técnicas são para isso, tá? Elas tendem a ser criadas em prol de alguma coisa, mas todas elas são aptas a adaptações. Então, em geral, eu sempre incentivo os alunos a começar com brainstorm, ou seja, uma conversa, uma reunião de 10 a 15 minutos para ver as ideias que eles têm de um jogo e aí confeccionar um pequeno GDD. Eu vou falar sobre o GDD lá na frente, mas eu vou explicar alguns mitos, né, que a gente tem em cima do GDD. Ações que têm que ser corriqueiras, reuniões, escrita de ideias. Então, o gerenciamento de tarefas e ações para criar ideias e administrá-las dentro dos jogos ela é constante, resultando em versões diversas do seu GDD, que é o Game Design Document, é o documento de design do jogo que a gente vai ver adiante, como atas, né, onde vocês têm acordos, divisão de tarefas, então o planejamento e a coordenação sempre está ali. E, por fim, né, você vai chegar nas tarefas e ações de desenvolvimento também, que tem que ter esse ciclo constante. Então, sim, jogos, acontece várias coisas simultaneamente, ações simultâneas, e desenvolvemos as tarefas, e tudo aquilo ali a gente analisa os resultados, todo o seu ciclo.
O desenvolvimento ágil, de uma forma bem simples, ela tenta diminuir os riscos nas tarefas, para que sejam menores e menos complexas e gastem menos tempo. Uma forma dinâmica da gente enxergar isso é através dessa animação. Quando a gente tem uma tarefa, a gente determina um conjunto de tarefas, a gente divide ela em ações. Exemplo de tarefa: desenvolver uma ideia para o jogo. Ação: confeccionar um product sheet, que é a folha do produto, dizendo qual é a ideia da história, qual é o jogo, pelo menos de forma breve, para ver se a ideia é boa. Marcar uma reunião. Então você tem o product sheet, a reunião, a avaliação do projeto pelos seus colegas, novas ideias, modificação desse product sheet e a sua aprovação. Ou seja, tem 6 ações para você cumprir essa tarefa de desenvolver a ideia do jogo, por exemplo. Então, dentro dessa movimentação de ações, dessa tarefa, a gente tem então um planejamento, a gente planeja essas ações que a gente vai fazer. A gente analisa se elas são realmente necessárias, se elas não poderiam ser deixadas para depois ou seriam opcionais. Então, existe uma ordem de prioridade quando a gente vai fazer ações dentro da tarefa. Tem como a sua ordem, né? Depois a gente faz um projeto, né? Com essas ideias, ou seja, qual que é a movimentação, o que vai ocorrer durante tudo isso. Então, a tarefa se torna um pequeno projeto. Um grande projeto, pessoal, é a coletânea de vários projetos menores. Então, divida o seu trabalho em projetinhos menores, com tempo bem definido e com requisitos bem visíveis do que precisa ser feito. Então, a gente codifica, ou seja, transforma esse nosso pequeno jogo em um pequeno protótipo para ver qual vai ser a ideia, testa essa ideia e documenta. Bom, a documentação é importante porque mesmo fazendo tudo isso, tendo um product sheet, tendo um pequeno protótipo, vendo que o jogo funciona, a gente pode chegar assim, isso não é divertido. E aí a gente vai o quê? Arquivar esse projeto. A gente nunca joga nada fora dentro dos jogos. A gente arquiva e parte para uma coisa melhor. E isso é infinito, né? Nunca acaba. Até chegar num projeto que a gente vê que é importante, uma segunda tarefa é dada, uma terceira, e quando você percebe que você já está fazendo um grande projeto de jogo. Então é um ciclo constante, né? É óbvio, pessoal, que isso aqui não precisa ser tarefas marcadas. Você pode fazer isso mentalmente em todos os seus processos. Ou seja, você vai fazer um product sheet, já pense nisso. O que é importante, o que eu devo fazer, como seria o protótipo, como seria a configuração dos botões. Tenta fazer rapidamente e claramente aquilo para definir a sua importância. Então a gente coloca dessa forma mais pragmática, mas a ideia é que você seja dinâmico, que você faça isso no ato de desenvolver ali os seus artefatos no desenvolvimento do jogo. Então, todo ciclo, toda vez que você completa esse ciclo, você tem algum resultado. E resultados são importantes para te animar a ir em frente. Você sempre tem que focar em tarefas que te lancem um resultado. Processos de desenvolvimento intangíveis. Bom, o que é uma coisa tangível que você pode tocar, ver, analisar? Uma coisa intangível, ela não tem essas características. Então, dentro de um ambiente que tem uma diversidade técnica muito grande, que é o dos jogos, já falamos que é um produto multi-sociocultural, você não tem uma receita correta de como criar um jogo. Você tem metodologias como as mencionadas, mas um jogo pode envolver influências incomuns, uma tecnologia diferente, um hardware diferente. Então, existem jogos, por exemplo, que você joga somente com áudio para pessoas que são deficientes visuais, por exemplo. A indicação de sons, sinais sonoros é bem diferente, tem que ser bem mais trabalhada do que o quesito visual, por exemplo. Então, isso tudo muda a sua forma de tangir, né, no jogo. Bom, a gente pode não saber todos os processos, os melhores métodos, mas a gente sabe pelo menos os processos mais comuns. A gente trabalha nessa área de design, que é de desenvolver um protótipo, né, idealizar uma ideia, desenvolver um documento, uma ideia de jogo que sai da nossa mente e se transformará no projeto. Temos a pré-produção, que é antes de eu fazer o protótipo virar realmente um modelo de jogo, uma versão beta ou alfa, a gente tem que criar o protótipo, ver os principais requisitos e definir tarefas comuns às situações. Isso é a pré-produção, o que realmente vai para o jogo, o que vai ficar para depois e o que é o nosso conceito de fato. A gente saiu do universo das ideias e está começando a trabalhar para transformar aquilo num produto. E a etapa de produção já é o desenvolvimento, né? Teste, criação de áudio, som, correção de erros, gerar o produto em si, né? Aqui você já está na etapa de desenvolvimento. E a documentação, como eu falei, é você registrar todos os artefatos, manuais e modelos significativos do projeto, para que no futuro você possa usar aquilo que sobrou, né? Alguns elementos gráficos, né?
ter essa organização de documentos, do que você aprendeu, o que você errou, é importante para os projetos futuros e para você continuar nesse ciclo de desenvolvimento de jogos. Então, desenvolvimento ágil, eu não comentei sobre o PSP, pessoal, não utilizaremos isso aí, mas o desenvolvimento ágil ele pode dar uma fonte metodológica muito boa para criar jogos, né? A mentalidade, a ideologia sobre o método ágil, ela é muito válida no universo de jogos. Existe o Scrum também, que eu vou ter uma aula especial sobre Scrum em algum momento aqui do curso, mas aqui a gente quer avançar rapidamente para chegar no desenvolvimento de game design e tirar e sanar aqueles principais conceitos fundamentais. Então, eu realmente regrei aqui o curso para ele ficar mais leve, né? Nesse primeiro momento. Então, pessoal, não se preocupe, né? O nosso curso ele tem metodologias muito deduzidas em artefatos, vocês vão aprender a fazer essas coisas na prática, com as atividades, mas você pode ficar à vontade para pesquisar a fundo e abrir o seu leque de possibilidades. Bom, aqui estão as principais referências que eu uso na questão metodológica de software. O Somerville, o Pressman, são da área de software, depende de ser jogos, mas o Ernest Adams já traz essa questão mais para dentro dos jogos um pouco, tá? Então, também sobre programação por padrão de jogos, né, do Robert Nilsson, muito bom livro, mostra esses padrões de desenvolvimento de projetos para jogos. Então, para quem quer se aprofundar e a fundo nessa temática, fica aí umas referências bem interessantes. Com isso, pessoal, encerramos aí mais um momento, né, do nosso curso. E na próxima aula a gente continua essa temática da criação de jogos, né, aprofundando ainda mais o nosso conhecimento em design. Obrigado e até a próxima aula.